pessoal, como é que vocês estão? Nesse vídeo de hoje eu vou estar preparando o meu seminário. E sim, eu escolhi fazer isso na rede porque tava um tempinho tão bom, sabe? Porque dentro de casa tava meio calor e ali fora tava um tempo mais fresco e até começou a chover, então assim, perfeito. E depois de terminar esse meu seminário, eu vou estudar matéria de ecologia. Primeiramente, eu comecei a ler o seminário dos meus colegas, a parte deles, que eles já fizeram, para eu poder ter noção de como eu poderia fazer o meu. E eu vi que meus amigos acabaram até pesquisando uma parte que era minha. Não sei se eles não sabiam, ou esqueceram, ou nem notaram, não sei. Só sei que isso foi bom porque eu acabei pegando literalmente a pesquisa que minha amiga fez. Enfim, que vocês podem ver aí que eu coloquei de vermelho, que era a parte que eu deixei marcado para poder pegar e colocar na minha parte. A gente estava fazendo um seminário sobre Mata Atlântica, cada um ia fazer sobre uma floresta, por exemplo, floresta amazônica, as áreas litorâneas também, e algumas outras que eu não lembro. E então a professora separou os tópicos e aí a gente fez um documento. Aliás, aconselho vocês, quando forem fazer alguma coisa do tipo seminário, alguma coisa que precise como é que eu vou dizer, um corpo de texto, sabe? Antes de você fazer os tópicos, por exemplo, o seminário você só vai colocar lá no slide os tópicos. Só que nesses tópicos você tem que saber o que você vai falar. Aí, o que a gente faz? A gente usa o documento para documentar tudo que a gente vai falar ali, para todo mundo saber. É compartilhado. Então, todo mundo sabe o que cada um vai falar e no slide só vão ter lá os tópicos. E isso é, assim, muito bom, é uma boa organização. Aí, voltando a falar sobre os tópicos que a professora separou, acho que foram, no total do seminário, uns 8. E cada um ficou com 2. Apenas 2 pessoas ficaram com um tópico para poder bater, né, a conta direitinho. Eu fiquei com 2 e foram os 2 últimos, localização e curiosidades. E localização foi o que meus amigos pesquisaram para mim. Aí eu já tinha terminado tanto a parte da localização quanto da curiosidade, já tinha pesquisado nos sites, enfim, feito o trabalho em si, né? E aí eu fui fazer os slides. O design dos slides já estava pronto, a gente já tinha feito antes. A gente pegou um pronto, mas mudou uma coisa ali e outra aqui. E aí eu fui escrevendo os tópicos que eu queria colocar lá para poder lembrar do que eu ia falar. Quando você vai fazer um seminário, você não coloca tópicos gigantes, você coloca um tópico para você lembrar do que você vai falar, porque fica muito feio você ficar lendo o slide, não é mesmo? E além desse seminário, a gente também tem um trabalho para fazer, que é simplesmente a gente só vai usar o Google Documento, né? Não sei como é que fala. Enfim, o documento do Google para fazer e mandar para a professora, não é seminário. Embora sejam os mesmos integrantes de grupo, vai ser um tema diferente. Eu não lembro qual que é o tema agora. E aí a gente tá ainda separando quem é que vai fazer cada tópico e tal. Mas a gente tem até que um bom tempo. Aliás, para o seminário também a gente tem um bom tempo limite, mas o seminário a gente resolveu fazer antes. E aí eu peguei os slides da aula que a professora tinha dado aquela semana e fui fazer um resumo dessa aula. Eu já tinha começado antes esse resumo, mas ele era meio grandinho, era sobre fatores abióticos e bióticos. Eu ainda tenho que terminar ele, porque eu andei dando uma procrastinada, não vou mentir. E eu ainda tenho uma outra aula para assistir. Então, assim, está um pouco apertado para mim, né? Mas, enfim, se não der tempo, eu não faço o resumo que eu gosto de fazer e simplesmente vou estudar só para a prova, que, aliás, a gente vai ter na próxima semana. Eu vou postar esse vídeo sábado, aí já na segunda eu já vou ter a segunda prova, segunda avaliação de ecologia. Então, basicamente, vão ser essas as notas: o trabalho, o seminário e essas 2 atividades. Ela chama de atividade. Como eu tô em período de férias, eu tô fazendo só uma matéria, tá bem tranquilo, embora seja um conteúdo condensado por ser em menos tempo, né? Poxa, férias, não é um semestre, enfim.
Tanto que semestre passado eu não consegui usar muitas minhas fichas. E para essa primeira prova de ecologia eu consegui usar minhas fichas. Por quê? Porque eu terminei bem mais cedo o meu resumo, que eu costumo fazer, baseado nos slides, como vocês já sabem. Então, dias antes da prova, eu fiz a minha ficha de resumo, que é um resumo desse resumo grande que eu faço, que é baseado nos slides da aula. E então, a ficha é baseada no resumo que eu fiz. Então, assim, fica uma coisa bem mais objetiva. São os conceitos e uma ou duas palavras para conceituar. Então, assim, é mais superficial, porém você só lendo ali aquela linha, uma ou duas linhas, você já sabe do que se trata, entendeu? Uma coisa bem objetiva mesmo. Eu gosto muito de fazer elas. E aí, depois que eu fiz elas, eu continuei revisando pelas fichas, até amanhã do dia da prova, porque a prova era no período da tarde. Então, de manhã, eu revisei essas fichas. Aí, quando eu não consigo fazer um resumo, porque esses resumos que eu faço, eles levam tempo. Se vocês já viram meu vídeo anterior, Rotina de uma Estudante, vocês vão ver o quanto esses resumos levam tempo. Mas eu gosto muito de ter esses resumos, porque não tem como ficar tendo os slides para sempre. Por vários motivos, não vou ficar explicando aqui, porque senão tem que fazer um vídeo pra isso, brincadeira. Mas enfim, quando não dá certo, geralmente eu faço esses resumos no período de férias, ou então eu faço apenas as fichas. Olha, eu já vou ficar quieta e botar a musiquinha, mas deixa eu falar um negócio que eu resolvi fazer de diferente agora pra ter um estudo um pouco mais ativo, porque esse negócio de fazer resumo não é tão ativo assim. E eu gostaria que eu estudasse de um modo mais ativo, mas continuar fazendo resumo. Então, qual que foi a ideia? Grifar, em vez de eu grifar enquanto eu tô fazendo o resumo, eu termino o resumo sem grifar, e depois eu vou e leio o resumo de novo e grifo, e enquanto eu tô grifando, eu tô vendo quais são as partes importantes. Eu tô relendo e isso vai fazer eu fixar, porque assim, se você é visual, vai fazer um grande efeito para você, né? Vai ser bem efetivo. Além disso, uma coisa que eu tô um pouquinho preocupada é quando eu for voltar para as aulas presenciais lá na minha faculdade. É uma rotina mais corrida quando eu tô lá na faculdade. Eu já fiquei um mês lá na minha faculdade e aí parou tudo, ficou online. Quer dizer, demorou um tempo para ficar online, mas enfim. E eu sei que não vai dar para fazer resumo de todas as matérias, então eu vou ter que arrumar um outro jeito de estudar. Sim, eu tenho vários outros jeitos de estudar, mas aquele que me motiva é o resumo, sabe? Porque eu sei que eu posso fazer frufruzinho do jeito que eu gosto. E assim, esse negócio, o lettering me motiva muito a estudar de verdade. E então, assim, é uma coisa que eu vou ter que lidar e, enfim, a gente vai junto nessa, porque eu não vou parar de fazer isso de vlog. Então, vocês vão me acompanhar e vamos ver o que vai acontecer, né? Mas se você tiver alguma dica, algum método de estudo legal, assim, sabe? Talvez eu faça muitas fichas. Eu acho que eu vou pra ficha, né? Acho que vai ser o jeito. Por exemplo, um método de estudo que eu particularmente, como aluna, enfim, eu gosto muito de explicar para mim mesma, principalmente quando você vai estudar para seminário, você explicando para você mesma. Alana, sinto que eu fixo bastante conteúdo. Só que, assim, não tem todo aquele estímulo que um resumo vai me dar, entendeu? E eu gosto muito disso, assim, sabe? É como uma terapia para mim também. Então, eu não vou deixar de fazer resumo, mas vai diminuir. Aí vocês estão vendo aí que eu grifei com 2 tons de rosa diferentes. Um era para mais assim, subtópicos, sabe? Tópico do tópico. E o rosa era mais assim, informações importantes, palavras importantes, sabe? Conceitos importantes. Enfim, achei legal fazer desse jeito, embora eu acho que não fica esteticamente tão legal quanto se fosse só uma cor. E eu prefiro 1000 vezes esse rosa mais claro, porque
Sei lá, acho meio cafona esse outro rosa. Não sei. Não, mas assim, é bonito, né? Só que o outro é mais, né? Bom, pessoal, foi esse o vídeo, a parte da narração que eu queria comentar com vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo para uma nova conversa entre a gente, viu? Estamos ficando íntimos. E eu vou deixar uma musiquinha aqui enquanto não chega ao final.